Sabia que muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é o Tesouro Direto? Alguns acabam entrando com medo, outros não investem porque não conhecem, outros desistem já na primeira oscilação. Mas peraí, não é renda fixa? Como assim oscilação? Calma que aqui no canal tem um vídeo explicando sobre o que é essa oscilação e vale a pena dar uma conferida lá. Mas hoje eu vou te explicar de forma simples o que é o Tesouro Direto, porque ele é considerado um dos investimentos mais seguros do nosso país, se não o mais seguro. E será que você precisa de muito dinheiro para investir? Então, o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto ele é um programa do governo federal criado para captar dinheiro. Funciona assim. O governo federal precisa de dinheiro para financiar obras, saúde, educação e também pagar as contas do país. Antes do Tesouro Direto, o governo pegava dinheiro com os grandes bancos. Aí o Tesouro Direto foi criado e com ele, você, pessoa física, pode emprestar dinheiro para o governo e se beneficiar disso. Então, quando nós compramos um título do Tesouro Direto, nós estamos emprestando dinheiro para o governo e ele vai nos devolver com juros. Mas será que isso é seguro? Você sabia que o Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro do país, até mais do que a poupança? Você vai entender por quê. Os demais investimentos, fundos imobiliários, CDB, ações, a própria poupança, elas são garantidas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Já o Tesouro Direto, ele é garantido pelo próprio governo federal. É o próprio governo que promete esse pagamento. Então, antes do governo deixar de pagar as suas contas, todo o sistema financeiro já teria entrado em colapso, incluindo aquele banco que você deixou o dinheiro lá na poupança. Por isso que o risco do Tesouro Direto ele é chamado de risco soberano. É o menor risco do nosso mercado. E quais são os títulos que o Tesouro Direto oferece? Bom, são pelo menos 3 grandes grupos de títulos que tem no Tesouro Direto, que são o Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Vamos entender um pouquinho cada um deles? Começando pelo Tesouro Selic. Ele é o título mais simples e mais conservador. Ele rende de acordo com a taxa Selic, que é a taxa básica da nossa economia. Por exemplo, se hoje a Selic está em 11% ou 12% ao ano, é mais ou menos isso que o seu dinheiro vai render estando investido nesse ativo. Se mês que vem a taxa cai para 9%, ou vai para 12%, ou vai para 13%, o seu investimento vai acompanhar essa taxa. Vamos a um exemplo. Se você investir R$1.000 no Tesouro Selic e a Selic ficar estável durante o ano, o seu dinheiro vai acompanhar essa taxa. Qual é a grande vantagem do Tesouro Selic? É que ele quase não oscila no curto prazo. Por isso que ele é mais indicado para reserva de emergência ou um valor que você pode precisar a qualquer momento. E por ele ser mais simples, muitos acabam começando por ele. E depois do Tesouro Selic, nós temos o Tesouro Prefixado. No prefixado, você já sabe exatamente quanto vai receber lá no futuro, lá no vencimento ou quando você vender o seu título. Por exemplo, você compra um tesouro prefixado pagando 12% ao ano. Aí você segura esse título até o vencimento. Não importa se a taxa cair para 3% ou se ela for para 15%. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Selic está em 15%. Mas se você vai com esse título até o vencimento, você recebe exatamente aqueles 12% que foram combinados no momento em que você adquiriu o ativo. Não importa o que aconteça com a taxa Selic. Esse tipo de título ele faz mais sentido quando você acredita que os juros vão cair no futuro. Mas vale a pena lembrar que esse título pode sofrer algumas oscilações no preço do ativo. Aquela oscilação que eu mencionei no início do vídeo. Mas se você vender ele antes do vencimento, isso haverá oscilação no preço. Porém, a taxa se mantém a mesma, que é os 12% que nós estamos falando, se você mantiver ela até o vencimento. E o Tesouro IPCA? Bom, o Tesouro IPCA ele é um pouco diferente. Ele paga duas coisas. Ele paga a inflação do período mais uma taxa fixa. Por exemplo, suponhamos que você compra um título que paga IPCA mais 6% ao ano. Se a inflação for de 5% no período, você vai receber os 5%, mais a taxa fixa de 6%, dando um total de 11% no seu rendimento.
E a vantagem é que ele protege o seu poder de compra. Não importa o que acontecer com a inflação, ele protege o seu capital. Por isso, ele é muito usado para objetivos de longo prazo, por exemplo, como aposentadoria ou um dinheiro que você não pretende mexer por muitos anos. Ele é o melhor ativo que existe contra a inflação. No curto prazo, ele também pode sofrer algumas oscilações no preço do ativo, mas a taxa se mantém a mesma, aquele 6%, mais a inflação. Porém, as oscilações que podem ocorrer é apenas no preço do ativo, não na taxa de juros, e vale a pena entender isso. Mas e aí, será que você precisa de muito dinheiro para começar? E a resposta é não. Com um pouco mais de R$ 30, você já consegue começar no Tesouro Direto. Vale a pena também a gente falar um pouco sobre os impostos. No Tesouro Direto você paga imposto de renda sobre o rendimento. E esse imposto ele já é descontado no momento em que você faz o resgate. Não tem burocracia, você não precisa gerar DARF, não tem nenhum tipo de complicação. E mesmo com o desconto do imposto de renda, o rendimento ainda é bem vantajoso para quem investe no Tesouro Direto. E esse imposto de renda ele funciona da seguinte forma. Se você fizer o resgate em menos de 6 meses ou em até 6 meses, o imposto será de 22,5% sobre o rendimento. Se ficar de 6 meses a 1 ano, aí o imposto será de 20% somente sobre o rendimento, não é sobre o valor total, ok? E acima de 1 ano até 2 anos, o imposto é de 17,5%. E acima de 2 anos, não importa o período que ficar, ela será de 15% sobre o rendimento. O Tesouro Direto, ele é a melhor porta de entrada para o mundo dos investimentos. E agora você já sabe que ele é o mais acessível e o mais seguro que existe. E aí, ficou alguma dúvida sobre qual título melhor para o teu objetivo? Comenta aqui, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.